Arthur. Esperar o pessoal ir entrando. João. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando e a gente começa a nossa live de quinta. Seja bem-vinda, Elisa, Bruna. Esperar só mais um minutinho. Então, gente, hoje seria a Simone, né? Simone teve um probleminha lá, né? Alguns problemas técnicos. Então, hoje eu vou estar substituindo, né, a Simone nessa live, nesse papo de quinta, né? Quero dar boa noite a todos, quero que todos sejam bem-vindos à nossa live, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso projeto de 40 anos da Pastoral da Juventude, aqui na Diocese de Nova Iguaçu. E hoje vamos estar recebendo, nós estamos recebendo um convidado que fez parte da geração da PJ na década de 90, né, o Arthur Messias, que daqui a pouco já vai estar entrando com a gente. E a gente, né, vamos saber, vocês que têm curiosidade em saber como eram as atividades da PJ naquela época, né, fique com a gente, acompanhe, né, a nossa conversa, que vai ser muito boa, né? A gente vai tirar bastante dúvida. Mande pergunta que o Arthur Messias vai estar aí também para estar nos ajudando para entender um pouco mais como foi a PJ na década dele, né? Quando ele participava, né? E hoje, para darmos início, vamos começar a nossa oração com um poema
já que é para fazer memória, né, dos 40 anos da PJ, fazer memória da PJ na década de 90. Vamos começar nossa oração com um poema, né, de Adélia Prado, né, O que a memória e amor ficou eterno. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos. Estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer. Ninguém nota, ninguém nota, mas aquela música já fez parte de você. Foi a trilha sonora de um amor, embalou os sonhos de uma época ou selou uma amizade verdadeira. E mesmo que os anos tenham se passado, alguma parte de você se perde no tempo e lembra alguém, um momento ou uma história. Ao reencontrar amigos da juventude, do colégio, nos esquecemos que somos adultos e voltamos a nos comportar como meninos cheios de inocências, amor e coragem. Do mesmo modo, perto dos nossos pais, seremos sempre as crianças. Não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos para eles. As lembranças das histórias contadas ao cair da noite serão sempre recentes, pois têm vocação de eternidade. Por isso, é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte das nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas talvez ele só tire a dor do centro das atenções. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na ferida. Mas aquilo que amamos tem disposição para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos e aquilo que nos tocou pode ser facilmente reativado por nossos gatilhos. Uma canção cala nossos sentidos, um cheiro nos paralisa, lembrando alguém, um sabor nos remete à infância. Assim também permanecemos memórias vidas na vida dos nossos amigos, irmãos, de uma pastoral, não é mesmo? E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, né, vamos chamar o nosso amigo aqui, Arthur Messias, para estar batendo papo conosco. Esperar o Arthur entrando. Bem, boa noite a todas. E Tudo bem, Arthur? é um prazer enorme estar aqui. Que bom. Quero desejar boas-vindas, né? Espero que esteja tudo bem. E, para começar, queria que você se apresentasse, que você nos contasse um pouco sobre sua vida, sobre quem era o Arthur Messias e quem é o Arthur antes e depois da PJ. Conta um pouquinho aí. Se apresenta para nós. É curioso, porque eu tive uma aproximação da igreja cristã por questões familiares, né? Meus pais, principalmente minha mãe, ligada à religiosidade desde criança, desde o interior, né? Meus pais são sergipanos. E eu praticamente acompanhava a minha mãe nas celebrações. E aqui em Mesquita, né, onde hoje é a paróquia São José Operário, não havia uma paróquia, não havia uma igreja. Então, a gente improvisava muito. Começamos fazendo missas nas varandas das casas das pessoas, com o padre Maurício, que era padre lá em Banco de Areia. E só aos poucos foi se consolidando um embrião de comunidade, de igreja aqui. Aí o padre Aurelino veio e praticamente fundou a paróquia,
nesse intermédio aí, a gente teve também a presença de uma missão aqui muito interessante, né? Uma missão franciscana, que desenvolveu um trabalho nas casas e tal, e que eles tinham uma atenção especial com os jovens, né? Com os adolescentes, com os jovens. Então eu comecei a me despertar mais por aí. Porém, eu via no grupo jovem a possibilidade do lazer, né? Do entretenimento. O grupo jovem nosso aqui tinha mais de 100 jovens. Não, quer dizer, nem todos eram jovens. Aliás, a coordenação do grupo não era jovem, eram já pessoas adultas, né, mas que tinham essa pretensão de fazer um trabalho com a juventude. E eles tinham, era handball para as mulheres, handball para os homens, futebol de salão, enfim, a gente fazíamos disputa, tinha quadrilha junina, era um lazer muito interessante que nós tínhamos, né? Acabei também gostando de uma pessoa da Cássia Valéria, que depois foi minha esposa, mãe da Elisa, e, e isso também ajudou com que eu me aproximasse do grupo jovem, da igreja, de uma forma mais orgânica, digamos assim, né? Uhum. Então, o despertar meu foi um despertar comum de alguém que não conhecia ainda o Jesus histórico, não tinha essa eu tive clareza da importância que Jesus teve para a história da humanidade até hoje, né? E mais eu sabia que eu estava num ambiente que podia ter laços de relações com as pessoas. Isso foi muito importante para uma fase da minha vida e que depois se desdobrou em mil outras coisas, né? Não sei se eu respondi, mas a PJ vem a seguir. Então, eu acho que você deu até emenda já a segunda pergunta que eu vou perguntar para você, de como a PJ entrou na sua vida, ou como você entrou na vida da PJ. Pois é, eu acho que assim, a entender a pastoral da juventude é entender uma história ou uma ação articulada dos jovens na diocese. Sim. Porque grupos jovens existiam os montes, né? Mas eram atomizados, eram cada um na sua comunidade, na sua paróquia. Normalmente eram as paróquias que tinham, nem as comunidades tinham, eram concentrados, né? E isso era um pouco a realidade. Agora, na medida em Ah, que a gente começa a ter uma lógica mais diocesana, de pensar e se encontrar, né, os jovens se encontrarem, seja para formação, seja para organização de eventos, seja para participação em alguns eventos que não, nada tinham a ver com a juventude, mas que eram importantes para a nossa formação, a gente começou ali a gestar esse formato de pastoral de juventude que já era, na realidade, em outras dioceses, né? Simultaneamente, na Diocese de Nova Iguaçu, surgiram algumas pastorais muito importantes, né? A pastoral da operária, a pastoral da comunicação, né? Com o padre Bernardo Colombo, um padre francês muito sensível a essa questão. Enfim, e nós já ouvíamos falar muito de uma coisa chamada Parada Jovem, né? A Parada Jovem, que foi idealizada pelo padre André, que até bem pouco tempo atrás estava aqui como responsável pela paróquia de Santa Elias, né? O padre André foi responsável por algumas vocações que depois vieram a marcar as nossas vidas, né? Como a do padre Valdir de Oliveira, como a do padre Edmilson, né? Que viraram depois sacerdotes, graças à atuação dessa Parada Jovem, né? E nós ouvíamos falar muito da Parada Jovem, que era uma forma de aglutinar os jovens. E aí algumas outras experiências parecidas, mas ainda não de pastoral, como, por exemplo, o Pare Olhe Veja, né, chamado POV, que era um encontro de jovens que ficavam 3 dias em retiro, né, que trabalhavam a questão da espiritualidade e a questão do conhecimento sobre a igreja, né, sobre Maria, sobre Jesus, sobre a história da igreja. Tínhamos também o Oasis, né, que era também um encontro de retiro dos jovens. Isso tudo foi dando um caldo
Alguns são anteriores à consolidação da Pastoral da Juventude, outros são simultâneos, né, contemporâneos, mas isso tudo foi somando, somando. E a Pastoral da Juventude surge quando a Diocese de Nova Iguaçu consolida as suas linhas de atuação. Quando ela faz o sínodo diocesano e ela reconhece o espaço da juventude como um espaço privilegiado para a formação, para a evangelização. É um pouco Nossa. isso. Acho que, fazendo então essa memória, já que você citou alguns, né, de alguns eventos, né, como Parada Jovem, que tu acabou de citar, então fazendo memória dos anos 90, como que você vê a juventude daquela época? Como era a juventude da década de 90? O que tinha de bom, de ruim na década de 90, né, entretenimentos? Tu falou alguns, mas também acho que seria bom falar como que a juventude se comportava na década de 90, na sua época de PJ. Pois é, a participação do jovem dentro da igreja não era uma participação assim muito, digamos, fundamental, não. Né? As pastorais, os grupos existentes, eles seguravam o funcionamento das paróquias e da própria diocese. Havia, digamos, uma hierarquização e, obviamente, que os jovens ficavam um pouco aí como um complemento dessa coisa. Porém, essa coisa foi mudando, foi mudando. Então, o que seria apenas organizar uma missa jovem uma vez por mês, ter uma participação efetiva na festa do padroeiro, uma presença através de algumas atividades organizadas pelos grupos jovens, passou também a ter uma importância na medida de que, em paralelo a isso, havia toda uma discussão dentro da sociedade em que o jovem, sim, aí nesse espaço, os jovens, junto com os trabalhadores sindicalizados, tiveram um papel muito importante. Então, digamos, essa realidade externa à igreja acabou forçando no interior da igreja que a juventude se organizasse e ganhasse uma expressão maior a partir da sua fé, né, dentro da própria estrutura da igreja. Né? Então, nós tivemos aqui, por exemplo, em Mesquita, a formação, a realização de várias semanas de convivência. Era algo fantástico, fantástico. Eu acho que a gente deve muito ao padre Valdir de Oliveira, ao padre Agostinho, ao próprio padre Edmilson, a diversos religiosos que passaram por aqui, e cientistas sociais, alguns bastante renomados, como, por exemplo, o Yves Le Boupan, que foi preso junto com o Frei Beto, né, como o Zé Sérgio Leite Lopes, que era um antropólogo do Museu Nacional, né, um antropólogo do Museu Nacional, o Adair Rocha, né, professor da PUC. Foram pessoas que o Ferreirinha, uma liderança sindical, fundador da CUT, né, esposo da Ironi, uma grande mulher também que, enfim, sofreu muito, viveu o exílio grávida, né, e foi presa grávida. Enfim, essas pessoas elas vinham aqui nas reuniões dos grupos jovens e desenvolviam um trabalho de reflexão conosco, à luz da fé, à luz também da realidade que o Brasil passava naquela época. Com uma curiosidade, não era uma coisa exclusiva de um grupo. Aí é que está. Nós éramos, digamos assim, jovens de várias paróquias, que não tinham uma relação cotidiana de convivência, mas que nas semanas de convivência a gente ficava uma semana inteira, às noites, fazendo reflexões. Isso acontecia nas férias de janeiro e nas férias também do meio de ano. Entendi. Arthur, o João ele colocou aqui uma pergunta do que você estava falando do reconhecimento, né, a partir do sínodo, de alguns eventos que você citou. Ele queria saber se esse reconhecimento se dá com Dom Adriano.
Tem uma coisa muito E a curiosa. Nayara botou aqui, ó, o Messias, volta para a minha prefeitura. Nayara. Tem uma coisa muito curiosa que é uma história que eu gosto de contar, porque marcou muito a gente, marcou Uhum, demais. Numa dessas semanas, iria acontecer logo depois o encontro de Puebla, né, que era uma uhum, sequência de um encontro de Medellín, que teve em 69, 68, e o encontro de Puebla ocorreria para ratificar coisas do encontro de Medellín, uhum, mas de também desenvolver todo um processo litúrgico de compreensão sobre a fé e sobre o ser igreja em meio à realidade latino-americana. Então, o mote era qual o rosto que a igreja precisa ter na realidade latino-americana e qual o rosto que a igreja precisa ter no Brasil. Quais são? Né? E a gente viu o rosto do uhum. índio, do negro, da mulher, né, do camponês, do homem do campo. E coube a nós, aqui, jovens de vários municípios, várias regiões, a gente fazer um documento, nos reunimos também durante vários dias, à noite, discutindo temas, e fizemos um documento para entregar a Dom Adriano. Dom Adriano iria para o encontro de Puebla, quer dizer, como foi, e, e nós elegemos um grupo de 3 jovens, né, duas mulheres, a Miriam, a Kátia e uma outra pessoa que eu não me lembro agora, para entregar no aeroporto esse documento feito por nós, é, que era, digamos assim, aquilo que nós gostaríamos que Dom Adriano defendesse enquanto propostas da juventude, lá no Encontro de Não tem uma Poeira. cópia desse documento, não? Eu não sei, eu particularmente não, mas foi uma coisa muito marcante, porque ela deixou de ser apenas uma reflexão e passou a ter um propósito muito concreto, né? Sim. De ir até o aeroporto, do Adriano recebeu, levou, e isso foi muito marcante para a gente. Né? Puebla foi muito marcante. Uhum. Nós estávamos em plena ascensão e consolidação da teologia da libertação, e isso ajudou muito, muito mesmo que a gente tivesse uma encarnação da nossa fé. A fé ela é transcendental, ela opera de forma que não tem explicação, é uma questão de fé, porém, É. ela é encarnada também. Ela se manifesta na pessoa, no semelhante, na criança, no idoso, né, no índio, no jovem. E a gente pôde observar isso. A gente via os rostos, né, de Jesus naquilo que seria uma representação da nossa própria população. Caraca, nossa, o João botou aqui que vai ver com o Lacerda, será que ele tem esse documento aí? Vamos procurar com esse É, documento com o pessoal da o antiga. Lacerda pode ser o cara. Pode ser. Nos interessou esse documento. Tá bom. Arthur, você falou de alguns eventos aí, né, da PJ, daqueles anos. A gente queria saber qual evento da PJ que marcou a sua vida, naquele tempo que você fala, caraca, esse foi o evento. Ó, eu vou te falar uma coisa. É claro que vários eventos marcaram, né? Talvez o Uhum, primeiro DNJ foi algo marcante, né? Havia também uma relação que a igreja tinha de construir grandes eventos em Nova Iguaçu, particularmente na Diocese de Nova Iguaçu, né? Que era um uhum, exemplo de formação que acontecia lá no Colégio das Irmãs, que reunia mais de quase 2.000 pessoas. Era uma coisa interessante. E para nós, os jovens, é claro que era aberto a todo mundo, todos os uhum, grupos. Mas para nós, os jovens, era uma forma da gente se sentir parte de uma coisa maior, cada um, né? Ou cada grupo. A gente se organizava para ir de carro, em Kombi, de ônibus, alugava ônibus para ir para esses eventos, que a gente pôde ver ali Dom Pedro Casadáliga, Dom Tomás Balduino, pessoas assim que vieram com muita bagagem
e que marcavam muito a nossa visão de mundo. Mas eu acho que teve algumas coisas menores que me marcaram muito, que foram os retiros que nós fizemos na Uhum, Casa da Juventude, mas também, ou principalmente, em dois outros lugares. Na própria Igreja da Prata, né, que não era ainda a Casa da Juventude do lado, mas tinha lá umas salas que viravam também, digamos assim, alojamento, e também na Casa de Oração, né, que era ali na Prata, na Posse, pronto. no bairro da Posse. Né? Na Casa de Oração também nós fizemos muitos retiros, né, muito interessantes, que nos ajudavam muito. Né? Primeiro pelo encontro. E teve um que aí é muito paroquiano, mas Uhum, eu acho que a impactação dele foi muito grande, pelo menos para mim, e eu vi depois que para muito mais pessoas. O Padre Valdir, ele criou uma coisa chamada UDCC, Um Dia com Cristo. Né? Olha, foi algo que eu nunca vi. Né? A gente ficou durante um dia inteiro trancados, né? Com pouca luz, nem a luz do dia a gente via, e fazendo toda uma reflexão sobre o momento político que o Brasil vivia e, e qual o nosso papel, qual a nossa. E nós com isso, né? Quer dizer, como é que a gente se situava. uhum. E ali nós fomos apresentados a música Cálice, do Chico Buarque e do Milton Nascimento, que ela foi tocada talvez dezenas de vezes por nós, tanto é que a gente gravou a música naquele dia, embora tivéssemos tido contato com ela naquele dia também. E ela entrou de uma maneira. Além disso, ao longo do dia, a gente fez toda uma dinâmica de entendimento social. Né? Então foi algo assim bem marcante para os jovens que estavam ali. E isso manteve uma liga nossa durante muitos anos. Né? Uma liga de fé mesmo, de compromisso, que eu acho que perdura em muitos até hoje. Interessante. Você falou da Casa da Juventude, né? A gente tem uma pergunta também sobre ela. Você e os outros, né, que passaram pela PJ, tiveram a assessoria do padre Daveni, né, a PJ, e possuíram a Casa da Juventude, que ficava na Prata, né, hoje no Canal 5. Eu queria saber qual era a importância da Casa da Juventude para vocês naquela época e como que era a relação de vocês com o padre Daveni. O Davini é contemporâneo, né? Ah, O Davini participava de um grupo jovem também comigo, né? Eu era de um grupo, ele era de outro. O padre Marcos Barbosa, ele encontrou, se despertou para a vocação antes, né? Foi o primeiro uhum, a ir para o seminário. E depois foi uma leva de jovens aqui de Mesquita, inclusive. Né? O Davini foi um deles. Aliás, eu fui também nessa primeira turma do Seminário Paulo VI, né, quando a proposta era de ter vários, vários jovens seminaristas de várias dioceses, né, Barra do Piraí, Itaguaí, Volta Redonda, enfim. E nós começamos a estudar lá a chamada, o primeiro, os primeiros anos, que seria a filosofia, e depois ali muitos seguiram e fizeram teologia e viraram os padres diocesanos, os primeiros padres Fernando, diocesanos. O Davini foi Matheus Fernandes falou do padre Antônio Pedro também, né, de Mesquita. sim, sim, sim. E o padre Jorge que ele não, ele já estava no seminário franciscano, né? E depois é que ele interrompeu, fez um período sabático, depois ele finalmente ordenou-se. Enfim, então o Davini tudo a ver. Foi uma pessoa que a gente conviveu muitos momentos
e ele se despertou como nós para tudo isso, que participava de todos esses encontros e tal, e ele encontrou uma missão de vida que é o sacerdócio, né? E coube a ele esse trabalho junto à Pastoral da Juventude e essa aposta na Casa da Juventude, né? Que, na verdade, já existia isso que eu falei do lado da Igreja da Prata, que eram uns espaços que serviram para encontros, mas que depois houve uma construção e que ali desenvolveu-se um trabalho melhor. Nunca se alcançou o ideal de acomodação, né? Até porque não era essa a intenção realmente. Mas a Casa da Juventude foi muito importante porque era um espaço que a gente tinha para encontrar-se realmente, para se retirar realmente. Embora a Diocese de Nova Iguaçu sempre foi muito farta em espaços de formação, de encontro, como centro de formação, a casa de oração, lá o nosso lar, lá em Belfort Roxo, enfim, muitos outros lugares, mas havia essa necessidade da Casa de Juventude. Óbvio que requer todo um recurso para conservação, manutenção, etc. E isso oscila, né? A igreja vive de doações, tal, isso oscila. Então houve bons momentos da Casa de Juventude e outros não tão bons momentos em função da precariedade em que ela acabou ficando, né? Falando agora, mudando de um assunto totalmente, eu sei que você gosta muito de falar sobre isso. Muitas coisas aconteceram politicamente naquela época, né, na década de 80, de 90. Com o impeachment do presidente Collor, mudanças no sistema econômico e vários processos eleitorais. Como a PJ em nossa diocese lidava com tudo isso? Né? A PJ, a juventude, lidava com tudo isso naquela época. Pois aí é que está, né? Isso foi fundamental. Essa coisa explodiu dentro e fora da igreja, né? A sociedade fervilhando, né? Ali toda uma discussão. Nós tivemos antes, nos anos 80, dois grandes momentos de muita participação, inclusive da juventude, que foi o momento constituinte, né, que a gente tinha que formular propostas, assinar emendas, fazer coisas, fazer debates para garantir uma Constituição mais democrática, mais participativa, né, lutar contra o Centrão, né, que naquela época já existia e que apresentava propostas conservadoras, e depois nós tivemos as diretas já, né, no fim dos anos 80, que a gente defendia a realização das eleições diretas, né, com a emenda Dante de Oliveira, acabou não acontecendo, só depois, mas foi muito importante. Nos anos 90, a gente já observa que essas questões que estavam na sociedade, quem tocava fortemente na sociedade também tinha vínculos cristãos. Ou seja, a fé é que movimentava as pessoas para terem uma participação social e política. Né? Isso é um dado interessante da gente ter sempre em conta. O quanto que a fé motivou as pessoas a terem um engajamento social. Né? Ah, mas isso é ruim, porque religião é ruim. Balela, balela. Né? A história, não estou aqui, acho que não cabe falar tanto disso, mas a história de vida, a Bíblia nada mais é que uma história de vida. Uma história de vida de um povo, né, que teve lá suas relações políticas, suas relações sociais, culturais, né, e nós vivemos a nossa fé hoje também em meio a relações sociais, políticas, culturais. Né, é isso, o ser humano é isso. Né? Jesus, quando se fez carne, né, Deus se fez carne,
viveu essa realidade. Então, tudo isso tinha a ver. E a Pastoral da Juventude, ela não tinha como não ter uma atuação nesse sentido. Nesta época já existia algumas relações para além da diocese, né? Articulações nacionais da Pastoral da Juventude. E isso também facilitava, porque você tinha documentos, você tinha orientações, você tinha coisas que colocavam um pouco o jovem numa perspectiva de estar como parte de uma coisa maior, né? Inclusive no impeachment do presidente Collor, né? Que foi onde a juventude teve um papel fundamental. A juventude estudantil, mas também a juventude, que além de ser estudante, também tinha engajamento social cristão. Isso é importante ser dito. Entendi. Além do Padre Daveni, Arthur, você lembra quem mais assessorava vocês, além do Padre Daveni? Olha, tem vários, né? Teve um padre muito interessante, muito mesmo, Padre Giovanni. Padre Giovanni Sim. era muito amigo do Padre Mateus, lá de Heliópolis, né? Padre Mateu, que eram os dois italianos, né? E durante um tempo o Padre Giovanni participou muito de encontros conosco, com jovens, né? E o padre que mais se notabilizou como assessor diocesano da Pastoral da Juventude foi o padre Jacinto, né? Que ficou por mais tempo, que desde a Igreja da Prata, em outros momentos, o padre Jacinto tinha uma capacidade de interação, de confiança, virou uma relação de muita convivência, de muita confiança nele. Não apenas no pastor, no sentido de ser um pastor, mas também de ser alguém que entendia um pouco da vida. Jacinto era uma pessoa extremamente politizada, né? Aliás, é uma característica dos italianos, dos padres italianos. Aqui nós conhecemos um padre chamado Padre Nino Miraldi, que na casa dele você não encontrava um lugar, uma cadeira livre para sentar, nem o sofá, nada. Tudo repleto de livros. Livros, para tudo que é canto tinha livro, né? E o Padre Nino era uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. E usava a inteligência dele para fazer trabalho com o povo, né? Trabalho de formação com as mulheres, com os jovens. Ele estava oportunizado. Ele faleceu como vigário aqui na diocese. O enterro dele foi uma coisa maravilhosa. Mais de 3.000 pessoas no enterro dele. E ele, depois que ele se foi, é que a gente pôde observar o quanto que ele contribuiu com a juventude. Ele conseguia recursos de pessoas civis, né? Não era de organizações, de estruturas, de pessoas, de amigos dele, de familiares dele, que mandavam todo mês para ele algum recurso, e com esse dinheiro ele pagava a faculdade de vários jovens aqui de bairros populares, jovens populares. Então tem muita gente que se formou, enfermeiros, em história, em outras coisas, graças a essa ajuda que o Nino conseguia de doação lá da terra dele, da Itália. E isso sem que ninguém soubesse, sem nenhuma propaganda, sem nenhuma coisa. Ele apostava nisso, ele queria a emancipação, a capacidade que o jovem... Ele acreditava muito na juventude, né? O Nino acreditava muito na juventude, assim como Jacinto. Enfim, nós tivemos bons padres que desenvolveram. Os padres brasileiros também, da Aveni, que a gente poderia citar aqui, outros padres tiveram também uma participação importante, alguns de forma localizada, não enquanto assessor diocesano, mas localmente falando. Por exemplo, um trabalho, agora vai me faltar o nome do padre, mas um trabalho maravilhoso era feito na Estrada de Madureira por um grupo de padres, se eu não me engano, da Irlanda, irlandeses, que em relação ao teatro, né, com jovens. Eles trabalhavam os jovens a partir do teatro.
Então você tinha lá peças maravilhosas sendo desenvolvidas e jovens aglutinados e tal. E curioso, foi isso, assim, muita coisa aconteceu a partir da congregação dos padres, mas também de, de iniciativa da própria pastoral. Sim. Nisso, você também me fez me lembrar do padre Mateus Vivaldo, que passou pela minha paróquia, que também agia muito assim, né? Acho que deve ser Exatamente. realmente os padres estrangeiros italianos, né? O padre Mateus ajudou muitas pessoas aqui na minha paróquia também. Nisso eu tenho certeza que pessoas passaram pela sua vida, né? E a gente queria saber se você ainda tem contato com alguém daquela época, se você ainda lembra de alguém. Muitos, muitos, né? Porque, assim, essa coisa não passa em branco na vida da gente. Né? Não passa. Sim, A gente viveu tantas coisas juntos que, a partir disso, a gente também construímos coisas em comum, juntos. Né? Aí eu vou te citar algumas coisas. Por exemplo, surgiram iniciativas de organizações, né, que foram criadas a partir desses jovens, candidaturas, né, campanhas eleitorais, articulações em torno de formação, de formação da pessoa, né, da faculdade, de coisa. E essas pessoas eu vejo, né, eu vejo mais as pessoas que, digamos assim, tiveram alguma relação mais próxima aqui com o regional, hoje o Regional 10, né, que pega Mesquita. Mas eu poderia citar, alguns participaram conosco, aliás, muitos participaram conosco da experiência de governo aqui, né, que é o caso da Miriam, da Cátia Perobelli, do Alcenir, da Valmira. A Valmira foi diretora de escola, né? A Cátia foi secretária de Meio Ambiente, a Miriam subsecretária, né? O Júlio César Camargo Souto Soares, que era da Saúde do Trabalhador aqui, tudo grupos de jovens que tinha uma relação. E eu me orgulho muito de uma iniciativa que a gente tomou, que completou 35 anos agora, e de uma forma profética, a gente batizou de Oscar Romero, né, a Biblioteca Comunitária Oscar Romero. Há 35 anos atrás, a gente, numa eleição, o Grupo Jovem da Paróquia São José Operário escolheu o nome de Oscar Romero, que tinha sido assassinado há poucos anos, e, e esse trabalho vindo até hoje, funciona até hoje. Tem um outro grupo de jovens ligado à cultura, pessoal do Cochicho na Coxia, tocando o projeto, virou um centro cultural além da biblioteca. Né? E isso tudo, a biblioteca surgiu como uma atividade, uma tarefa do grupo jovem. Né? Isso que eu acho uma coisa importante para dizer. Chegou o momento que a gente olhou para a igreja e nos fizemos a seguinte pergunta. Bem, a gente participa, alguns de nós estamos no conselho paroquial, nós ajudamos nas festas do padroeiro, nós organizamos a missa jovem, nós desenvolvemos algumas atividades ao longo, mas é isso, é só isso. Né? A energia nossa era muito grande. E aí a gente resolveu criar um espaço que pudesse fazer a integração da igreja com a comunidade. Né? E a escolha foi de uma biblioteca. E Dom Oscar Romero foi escolhido, hoje é um santo da Igreja Católica, São Arnulfo Oscar Romero. Né? E isso nos envaidece muito, porque muita coisa foi possível em função da biblioteca. Não só para as pessoas não cristãs, não praticantes, da comunidade, do bairro, da cidade, mas também para nós jovens que víamos no serviço aos irmãos a razão de ser da nossa fé. Né? A gente não conseguia conceber a fé sem
a identificação de um Deus com rosto, né? Com face, como o Puebla enfatizou para a gente, né? Então, a gente tinha que ter algum serviço, tínhamos que estar a serviço, e a biblioteca foi uma das coisas que a gente apostou. Então, assim, muitos de nós ainda nos vemos, outros menos, né? Por exemplo, tem um casal que eu amo muito, são muito importantes para mim, né? Que é o Luiz Menezes e a Fatinha. Mas já passou. Mas eu não os vejo, eu não os vejo. Eu não sei explicar por quê. Nós nem moramos tão Uhum. longe, mas é como se eu tivesse visto eles ontem. É como se eu tivesse tido contato com eles ontem. Porque eu acho que a nossa sintonia é tão grande que a gente... isso é possível, né? Então, mas outros não, eu vejo com mais frequência aqui em função de várias outras situações. Falando de serviço, né? Queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nesse serviço pastoral, principalmente eu também. Qual mensagem você deixa para a gente que estamos nesse serviço? Eu diria duas coisas. Primeiro, uma coisa que me chama muita atenção na forma de organização da juventude hoje, juventude cristã, nas igrejas, nos templos, ou mesmo diocesano, é muito uma coisa vinculada à música, à cultura, à organização, à celebração, ao rito litúrgico, e eu acho isso muito bom. Eu acho isso vibrante, eu acho isso muito legal. O único problema é quando a gente perde a noção de que Deus não é uma coisa estratosférica, não é algo que está distante da gente, não é algo que nós não somos dignos de, de ter com Ele uma relação de maior proximidade, ou de achar que Ele, por ser o Todo-Poderoso, não, nós não temos condições de entendê-lo ou de querer. Não. Essa energia, essa aglutinação, ela precisa se canalizar, se transformar em alguma coisa de identificação daquilo que está acontecendo ao redor da paróquia, da comunidade, na sociedade. Eu acho que eu não Né? estou te ouvindo. Está ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Oi, tá ouvindo? Oi? Não consigo não te ouvir. Fala alguma coisa aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu não te ouço. Deixa eu ver. Se é só comigo. Eu tô ouvindo bem. Ah, o pessoal tá dizendo aqui que tá ouvindo bem. O João Oscar, O pessoal tá ouvindo o Arthur ou só eu que não tô ouvindo? tá me ouvindo também? O Deixa Matheus Fernandes. eu ver. Tá ouvindo? Não? Acho que teve problema com o Arthur. Deixa eu ver. Acho que o Arthur saiu. Pera aí. Vou botar ele de novo. Vó. Eu não, Oi? Arthur que saiu, velho. Ah, Não, agora sim, não. tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Eu não sei porque tive que reconectar. Bem, é isso. O serviço tem que estar ligado nas coisas. O jovem não se entrar no templo e ficar ali e louvar, adorar a um Deus distante. Deus está... Depois que ele sai da igreja, ele encontra Deus.
de forma muito mais Isso. verdadeira. Eu não tenho dúvida disso. Né? Isso é bíblico, é evangélico. Né? Foi a mim que o fez. Quando fez a um que precisa, foi a mim que o fez. Isso é profundo, mas ao mesmo tempo é simples. Então, transformar essa energia num serviço, seria uma dica que eu daria, seria uma coisa que eu daria. E a outra coisa é não perder o lado místico. Né? Isso é fundamental, porque senão a fé se racionaliza. A fé ela vira frases ditas uma atrás da outra, e quase que jargões, quase que significando muito pouco, ou Sim. reproduzindo muito pouco. A mística é que nos faz ter um encontro com Deus mais íntimo, mais profundo. E também uma mística coletiva, né? de se encontrar, de ouvir o outro sobre os problemas da vida do outro, de entender melhor o outro. Isso é místico. Isso é que vai tornar a gente confiante uns nos outros, que é o que precisamos muito disso hoje, e também, ao mesmo tempo, vai tornar a gente mais próximo de alguma coisa divina. Né? Isso eu acho uma grande questão. Né? O Leonardo Boff, ele tem uma frase num dos livros dele que eu vi muito durante um tempo da minha vida, no POV, no Pare, Olhe e Veja, que é: Jesus é um homem tão maravilhoso que só podia ser Deus. Né? Ou seja, a gente tem que conhecer melhor Jesus, tem que entender a época em que ele viveu, né? Tem que entender. Isso Jacinto falava muito. Jacinto era uma pessoa especialista nos grupos que viviam com Jesus. Os saduceus, todos eles, os zelotes, todos os grupos que viviam no período de Jesus, contemporâneos de Jesus, a gente cansava de ouvir Jacinto sobre isso. E ele não falava também, mas Jacinto ele tinha uma defesa. E olha que ele fazia sempre um corte político, porque essas pessoas tinham um engajamento político em relação ao Império Romano, né? Ao que Roma significava para o judeu naquela época. E a gente não pode esquecer, Jesus era judeu, né? Nunca deixou de ser judeu e defendeu o judaísmo mesmo. Ele apenas introduziu questões novas, mas que não foram assimiladas pelo judaísmo a posteriori. Mas Jesus nunca negou a sua condição de judeu. É aquilo que a gente chama de um Deus que se encarna, né? Um Deus que está encarnado. Exatamente. O João, ele colocou, né? A recitação que você falou do Leonardo Boff, né? Ah, que Jesus é legal. tão humano que Obrigado, por João, isso é de obrigado. Deus. Provavelmente é do Cristo Cósmico, realmente, porque essa citação é muito antiga. Uhum. E para a última pergunta, né? Para a gente estar encerrando a nossa live, né? Que foi muito boa, por sinal. Eu queria saber o que você leva desse processo pastoral que você teve. O que você leva da PJ para a sua vida? Você vai levar para o resto da sua vida? Pois é, eu acho que marcou muito, muito, muito. E quando eu falo marcou, eu digo que marcou ao ponto de não sair mais. Né? Uhum. Isso do ponto de vista do caráter, do ponto de vista dos valores da vida, e do ponto de vista da visão de mundo. Né? Eu me orgulho disso. Tem algumas pessoas que eu teria uma baita de uma vergonha se eu faltasse, se eu deixasse de ser quem a gente acabou construindo coletivamente um jeito de ser. Né? E eu acho que isso é bom. É bom você ter vergonha. É bom você não estou falando de Deus, eu estou falando de outras pessoas, que elas foram tão importantes na minha vida que elas jamais
entenderiam se a gente mudasse a concepção de vida, de mundo, né? Então, eu devo isso à igreja, eu devo isso à pastoral da juventude, eu devo isso a tantas pessoas das comunidades de base, ao pessoal do círculo de oração, né, de qual eu participei algumas vezes, e é um pessoal muito, né, muito interessante, dos círculos bíblicos. Eu devo isso ao movimento Fé e Política, né, que eu tive a honra também de estar desde o início, né, junto com tanta gente interessante, o Boff, o Beto, o Gilberto Carvalho, vários religiosos e alguns políticos, o Chico e outros. Enfim, isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma identificação tão grande. E o que é melhor, resolveu, em definitivo, a minha questão de fé. Né? Já ouviu, alguém certamente já ouviu falar, eu estou com crise de fé. Olha, não. Sim. Eu tenho clareza sobre o Deus que eu sigo. Né? Eu tenho clareza. Uhum. Eu busco sempre sobre Jesus. Eu sou um entusiasta de entender Jesus. Né? Já ouvi pessoas maravilhosas falando sobre ele, coisas emocionantes. Né? Mas, assim, eu não tenho nenhuma crise de fé. Né? Meu Deus é um Deus humano, né? É um Jesus histórico e é um Cristo cósmico, sim. Né? Mas ele só tem sentido, né? A minha fé só tem sentido quando ela tem a ver com a vida que eu vivo, que meus irmãos vivem. Né? Senão, a fé não teria sentido. E nem a existência de Deus. O Deus que a gente conheceu e assumiu para si. Né? É isso. Ah, muito bonito, Arthur, essas palavras. A gente agradece, né, muito a sua participação. Com certeza não, a gente tem a certeza que você está, você é memória, você e tantos, né, que passaram pela PJ, hoje é memória, né, hoje se faz, a gente costuma dizer que a gente sai da PJ, mas a PJ não sai da gente, né? Isso. Então, a gente agradece a sua disponibilidade de estar com a gente, né? Muito obrigado mesmo pela participação. E hoje eu queria pedir você para encerrar com uma oração, né? Esse momento, né? Sim. Eu vou me atrever a cantar. Isso É, aí. eu, vou, só queria citar aqui um padre também que marcou muito a gente, também italiano, mais um italiano, o padre Bruno. O Padre padre Bruno. Bruno Constanzo, que é lá da paróquia de São Simão, lá em Lote 15. E, É um padre maravilhoso, uma pessoa a sim, serviço do povo, a serviço do povo. Bem, eu poderia cantar uma música aqui que eu acho que vocês cantam também hoje, como a gente cantava com tanto entusiasmo. Eu venho do sul e do norte, do leste e do do leste oeste, de todo todo. lugar. Eu trago na vida. Mas eu vou cantar uma outra música que tem Sim, a ver com esse momento que eu acho que a gente precisa estreitar mais, que é o da espiritualidade. Né? Que sim. é... Vamos ver se eu consigo, né? Espírito, Espírito... Estou começando do meio. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.